E aí, galera, nós estamos aqui de novo para continuarmos a nossa aula de história. Primeiro ano, ensino médio. Vamos voltar, né, a continuar tudo aquilo que a gente já começou a falar nas aulas anteriores, que é essa formação da Europa, né, da Europa que já considerada Idade Moderna, História Moderna, é uma Europa que vai ter mudanças, né, extremamente importantes, e são mudanças que, apesar de a gente falar aqui em fragmentos, elas estão acontecendo de uma forma até lenta, em alguns lugares de uma forma mais rápida, né? A Europa como um todo, a gente fala muito da parte que tem muita ligação com o Brasil, que seriam os países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Foi até o que a gente estudou aqui, a formação dos Estados Nacionais. Mas a Europa em si, ela vai caminhando na Idade Moderna, na História Moderna, com algumas mudanças que já começaram lá desde a Baixa Idade Média. E uma das mudanças importantes é a questão comercial, que nós falamos, por exemplo, na questão da construção da monarquia absolutista, da união da burguesia com esse nobre que vai ser o rei, a construção também da sociedade de corte em cima da antiga nobreza feudal com a nova nobreza que chega, que compra seu espaço, a nobreza togada, a nobreza palaciana. Nós falamos de todas essas construções, da própria construção das nações, de uma questão de disputa política e religiosa. E agora nós vamos chegar nas características que tem muito a ver com essa construção, porque se a gente falou que, por exemplo, a formação dos Estados Nacionais tem muito a ver com a ligação da burguesia comercial com esses reis, e aí a gente entendeu, por exemplo, a Constituição de Portugal. Essa burguesia, ela é mercantil, ela é do comércio, e é esse comércio que vai estruturar a grande aventura europeia que vai acontecer entre o século XV, XVI e aí por diante, que é a expansão ultramarina europeia, né? Ou conhecido como período das grandes navegações. E aí a gente vai ter nessas características, primeiro entender por quê. Como que esses homens pensavam anteriormente às grandes navegações, por que não foram para o Atlântico? O Atlântico era colocado um medo profundo durante todo o mundo antigo e a Idade Média. As navegações estavam presas ao comércio do mar Mediterrâneo. Esse comércio que a gente viu lá quando a gente falou sobre o renascimento cultural europeu, nós vimos que as cidades italianas elas avançaram na urbanização, no crescimento, no desenvolvimento de suas cidades, através de quê? Porque eram pequenos reinos, não existia a Itália em si, era a Península Itálica, eram vários pequenos reinos, controlados por príncipes ou suas famílias nobres, que enriqueciam com o comércio com o Oriente, com os turcos otomanos, com os muçulmanos, o comércio até com outros países, mas que teriam que passar por essas fronteiras que agora estavam controladas, né? A própria ideia de dar um marco ao início da história moderna e fim da Idade Média é a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Essa conquista vai fazer com que você tenha que passar por esse pedágio para você comercializar. Isso começou a mexer com essas nações que ficavam mais ao ocidente, europeias, como Portugal e Espanha, como a própria Inglaterra e a França, que eram nações que estavam se constituindo ainda como monarquias, se fortalecendo, e essas construções vão fazer com que há uma necessidade de expansão, de busca de novos caminhos, para conseguir, principalmente Portugal, pela questão da necessidade particular que a gente vai ver aqui. Por que pioneirismo de Portugal? Portugal é um país com grande, até hoje, né, com grande litoral, isso é uma região portuária muito grande, é um país pequeno, que tem uma terra fértil, mas não para todo tipo de produto. O grande produto de Portugal é vinho e azeite até os dias de hoje. Portugal tinha uma burguesia mercantil ligada ao comércio, a necessidade de produtos para vender, e em cima disso a grande necessidade de ir ao mar. O grande medo do mar é que o Oceano Atlântico era um grande mistério para todos os navegadores da época. Apesar disso, Portugal já tinha uma escola náutica, né, a escola de Sagres, em que vai ter não só a modernização da bússola, que foi criada pelos chineses, como a criação de outros instrumentos, o astrolábio, o quadrante, outros instrumentos marítimos, e a própria formação de um navio mais rápido, porque tinham as grandes naus que eram pesadas e agora havia as caravelas,
que eram navios mais leves e mais rápidos para entrar em locais de mais dificuldade de navegação. Com todas essas ideias aí, Portugal vai se jogar ao mar, não só por ser uma aventura, pelo espírito aventureiro, claro, o próprio poeta, né, Camões, nas Lusíadas, ou a própria Fernando Pessoa, em algumas poesias que ele fala sobre esse coração aventureiro português, esse sentimento de buscar, né, aquilo que é misterioso, aquilo que parecia ser impossível. Não estamos tirando o mérito da pátria-mãe Portugal de ter essa ideia, mas sim pensarmos que há uma necessidade fazendo com que esses homens vão em busca do desconhecido. E aí Portugal vai ao mar. Espanha, grande rival ao lado, também entra nessa disputa marítima. A gente vai ver vários tratados entre eles. Os dois principais tratados, o primeiro é a Bula Intercoeteira. Essa Bula Intercoeteira, Portugal se sente que não tem, que está ganhando mais água do que terra. Já havia, sim, uma ideia. Depois que eles começam a ir ao mar, eles começam a ver que havia, sim, uma expectativa de conquista de novas regiões. Então, a gente vai ter o Tratado de Tordesilhas. Esse fica como mais importante, você já deve ter ouvido falar. E é o tratado que vai ser do início dessas conquistas na América. Vai ser esse tratado que vai funcionar para Espanha e Portugal. E por que só Espanha e Portugal? Países católicos, nós falamos também da Reforma Protestante. A França, por exemplo, parte era protestante, parte católica. A Inglaterra, até a parte que não era um protestantismo mais extremo, eram os anglicanos, que era a religião do rei. Então, dentro desse contexto, nada mais nada menos o Papa abençoar a divisão do mundo entre dois países católicos, Espanha e Portugal. A Espanha fica até caracterizado como o país dos reis católicos, né? Fernando e Isabel. E aí a gente vai ver a grande aventura, apesar de Portugal já ter ido para o mar, começou a custear a África, fazer pequenas conquistas, né? Ilha da Madeira, Ilha de Celta, Cabo Verde. Portugal vai custeando a África, o continente africano, a região da África Negra, que é a que tinha menos contato com os europeus, quase nenhum, né? Os europeus sabiam que existia, sim, através dos próprios tratados dos muçulmanos, que já haviam tido tratados comerciais com esses africanos. É até de onde a gente vê a origem, por exemplo, da questão da escravidão negra. Ela já vem desde a relação com o Islã, e depois, claro, se transforma numa relação comercial muito mais lucrativa para os grupos que detêm esse poder, que a gente vai falar mais à frente, na mão dos grupos europeus, né? E das elites africanas que vendem esse negro para a América. Essa questão aqui dos tratados, a Espanha vai ter um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo. A ideia aqui era chegar às Índias, chegar ao Oriente, era dar uma nova rota comercial fora do Mediterrâneo, fora do pedágio das ilhas italianas, fora do pedágio, né, daquela relação dos islâmicos com os italianos. Então essa questão é onde que Portugal está custeando a África, vai ter grandes dificuldades durante um bom tempo. A grande conquista no meio dessa história toda vai ser quando eles chegarem ali na África do Sul, onde era Cabo das Tormentas, e aí vai se transformar em Cabo da Boa Esperança, que Portugal vai conseguir fazer o tratado, né, de passar por ali sem os navios afundarem. Mas a gente vai ter em 1492 uma grande conquista com a bandeira de Espanha. Por que a bandeira da Espanha e por que Cristóvão Colombo é um genovês? Falando de novo, se Gênova, né, enriquecida com a relação do controle do mar Mediterrâneo, não havia interesse nenhum em colocar, a sustentar o apoio, porque era caro. Você colocava um navio desse no mar, você tinha que pagar a tripulação, e muitas das vezes você não tinha um retorno, porque alguns navios desses iam e não voltavam. Até criavam-se todos esses mitos, né, em cima dessas navegações. E aí a gente vai ter o quê? Vai ter o genovês Cristóvão Colombo, que se oferece a Portugal. O rei de Portugal, mais interessado nos caminhos que já estavam sendo traçados, acha uma loucura ele caminhar, porque Colombo acreditava que caminhando pelo oeste, né, chegaria às Índias, e não fazendo o que já estavam fazendo Portugal, circundando a África. E aí a gente vai ter a chegada de Cristóvão Colombo com a bandeira da Espanha na América Central em 1492. Tem um filme muito legal,
né, 1492, A Conquista do Paraíso, com o ator Gerard Depardieu, que é um filme muito bom para você assistir e entender um pouco, não só do contexto político europeu, do controle da igreja. Cristóvão Colombo mesmo é um cara que é punido pela Igreja Católica por falar que a Terra era como se fosse uma laranja, e a igreja discorda disso. Ainda havia a ideia da Terra plana. Hoje até se há um grupo de pessoas que discutem, né, que a Terra não é esferoide, não é redonda, é plana. Né, é uma discussão na geografia. E aí, gente, essa ideia, Colombo vai custar, né, o silêncio dele durante o tempo, mas Colombo consegue sim ser sustentado pelos reis da Espanha, vai chegar à América, conquistar um novo continente, acredita ainda que está nas Índias, tanto coloca o nome dos nativos de índios. O continente depois só vai ser batizado ao seu companheiro de navegação Américo Vespúcio, que vai outras vezes lá. Cristóvão Colombo não vai ter boa fama enquanto vivo, na verdade só vai ser considerado um grande herói bem depois. A conquista dessa América, a gente vai falar mais à frente dessa América espanhola, mas a gente entender o grande avanço em 1492, que é esse encontro entre os europeus. Para a Europa, esse termo descobrir a América, se a gente pensar bem, não está errado, porque para eles só existia o continente asiático e o africano. Até por mais que eles não conhecessem a África negra mais ao sul, mas eles tinham a ideia desse conhecimento sobre esses povos mais ao sul do Saara. Agora, o continente americano não havia. Agora, para nós, americanos, na verdade, isso foi uma conquista europeia sobre essa região, uma dominação colonial. Porque já havia várias civilizações ameríndias aqui, grande quantidade de grandes civilizações, né, em todo o continente, desde a América do Norte até a América do Sul. Bem, em 1498 vai ter a grande navegação para essa expansão ultramarina europeia. E é a grande navegação de Vasco da Gama. Tanto é que a gente vê que não existe nenhum clube chamado Cabral no Rio de Janeiro ou São Paulo. Mas você vai ver Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama no Rio de Janeiro, uma homenagem ao grande herói português. Vasco da Gama até hoje, nas poesias, na literatura portuguesa, né, ele é considerado um grande herói, né, por causa de ter feito essa grande conquista, de ter chegado às Índias e ter feito todo essa trajetória que se transformou no caminho, de fato, de Portugal para o enriquecimento da nação, para a sustentação de uma burguesia mercantil desse país. Então, 1492, Cristóvão Colombo chega à América, 1498, Vasco da Gama chega às Índias. O encontro entre europeus e americanos. Um encontro até hoje estudado, né? Tem um grande livro do Tzvetan Todorov, um grande historiador e linguista que se especializou em falar o livro dele é A Conquista da América, que fala sobre esse encontro, que em poucos momentos foi um encontro pacífico, mas na grande maioria das vezes foi um encontro violento. Mas isso é coisa de capítulos mais para frente que a gente vai ver sobre toda essa violência praticada. A gente fala muito de Portugal, mas a violência praticada pelos espanhóis e pelos ingleses também foi assustadora, né, sobre isso, sobre esses indígenas. E aí a gente vai ter aqui uma característica importante. Se o governo na Europa, monarquia absolutista, absolutismo, rei, né, centrado na figura do rei, e usando Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, né, usando os pensadores humanistas, como você também usando os pensadores da questão do religioso, o Jean Bodin, né, o Jacques Bossuet, a figura do rei. A economia, comércio é a grande sustentação dessas novas nações, desses novos estados modernos. Uma burguesia que compra seu espaço na nobreza e uma burguesia mercantil, principalmente característica de Portugal e Espanha. E aí você tem o que a gente vai falar na próxima aula, que é o sistema chamado mercantilismo. A gente vai entender esse sistema. O mercantilismo é o sistema econômico que vai ser desenvolvido principalmente nessa expansão ultramarina europeia, e seria uma ideia de quase um sistema pré-capitalista, porque vocês vão ver algumas características do capitalismo, né? Algumas características do capitalismo que vão estar inseridas aqui, mas que você vai ter um controle fortíssimo desse pensamento absolutista. Por isso que o mercantilismo, você não pode deduzir ainda como capitalismo, porque quem controla isso aqui, apesar de até quem detém o poder econômico ser os burgueses, a burguesia mercantil,
essa figura do rei aqui ainda é muito forte, por isso que o absolutismo ele se encaixa muito bem com o mercantilismo e vai ser o sistema que vai dominar durante esses primeiros anos de expansão marítima europeia, sistema colonial na América e até da própria dominação sobre outros continentes como a África, ditada pelos europeus. Beleza? Até aí, a gente vimos aqui, né, a característica importante. Primeiro, os pioneiros das navegações são Portugal e Espanha, principalmente Portugal. Tem toda uma característica profunda para isso, né? E a gente vê que quando se vai ao mar, a chegada à América, ela ainda não é o caminho não é a busca desses europeus. A busca é a chegada ao Oriente, uma nova rota comercial. Só que a conquista da América, no começo ainda assustadora, misteriosa, mas lá na frente vai colher grandes frutos para o continente europeu, a conquista e a dominação dessas novas regiões. Valeu, até a próxima, um abraço.